tratar sobre óptica geométrica. Dentro da óptica geométrica a gente vai entrar em reflexão. A gente vai fazer aplicações sobre reflexão. Tá beleza? E aí dentro da ideia de reflexões, a gente vai ter que pensar que aquilo que a gente viu na outra aula, ela é como se fosse uma base para a gente aqui, para a gente poder entender os contextos. Então, por exemplo, a gente vai falar de raios luminosos ou coisa do tipo, e aí dentro desses contextos a gente vai criar, o Flávio, a gente vai criar a parada aqui, entendeu? Então, olha só, para a gente entender, a gente vai ter que entender primeiro quais são os mecanismos que a gente vai utilizar como representação gráfica, porque se eu falar espelho é uma coisa, mas e como graficamente a gente vai ver num papel e saber que é um espelho, né? Então a gente tem que ter algum desenho que denote pra gente que aquilo é um espelho, tá legal? Porque a gente vai fazer a reflexão nesse momento em superfícies polidas e lisas, que no caso são os espelhos, e essas superfícies polidas e lisas são superfícies planas, ok? Que a gente pode ter espelhos do tipo plano, aquele da sua casa, que você para lá para escovar o dente, tá lá, né? Você sabe qual é que eu estou falando. E, né? E você tem os espelhos também côncavos e convexos, que são classificados como espelhos esféricos. Esses são aqueles espelhos que eles costumam deformar bastante a imagem. É muito comum em parque de diversão ou coisa do tipo. Mas para casa não faz muito sentido. Você encontra um ou outro em locais fora de parque de diversões. Por exemplo, você vai na farmácia, não tem os espelhos que ficam assim, ó, grandão assim, no canto? Que ali são espelhos côncavos, são convexos. São espelhos que eles ampliam o campo de visão e tudo mais, mas deformam a imagem. Se você olhar, dá tudo, né, assim, o cara tá meio esticado de um lado né? Mas, enfim, que são esses os contextos, né, para aquela situação aplicada ali. Então, no primeiro momento, espelhos planos é o que a gente vai trabalhar. Num segundo momento, a gente vai pegar todos esses conhecimentos para espelhos planos e aplicar também em espelhos esféricos, que aí tem um comportamento um pouco diferente, nem preciso dizer, só você vê a imagem que ele faz, né? Tá legal? Então, no primeiro momento, como é que a gente vai representar um espelho plano? A gente vai representar desta forma. Espelho plano, lembrando, é aquele que tem no banheiro da tua casa lá, né? Que tu chega lá, as meninas amam espelho plano, né? Não pode ver um espelho, não é verdade? Fica assim, olhando assim meio, né? Meio de banda. Então, enfim, mas não é verdade? Mulher faz isso até com espelho, com vidro normal. Até com reflexo do piso que tiver na parede. Enfim. Então, ó, isso aqui pra gente vai ser o nosso espelho. Como é que eu vou saber a face que reflete e a face que não reflete? Por quê? Porque quando você tem o espelho, um lado ele reflete, não é isso? Que você consegue ver as paradas, mas do outro ele não reflete. Não tem reflexão. Então a gente vai diferenciar a seguinte ideia. Aqui, ó, onde tem esse franzidinho, deixa eu só... Onde tem esse franzido aqui, ó, o lado que tem esse franzido, significa pra gente que ele não vai refletir. Combinado? Então ele não reflete. Então, qual o lado que não reflete pra gente nesse espelho? O da esquerda. Beleza? Já esse lado que está liso é o nosso lado reflexivo. Ok? O que isso implica para a gente em compreensão? Que se eu colocar um objeto aqui na frente, você vai conseguir observar a imagem dele dentro do espelho. Que se você for observar, a imagem não está fora do espelho, não é isso? Você pega o espelho e coloca assim de frente com você, a imagem está para dentro. Já repararam isso? Ela pode estar igualzinha a você e tudo mais, mas está lá para dentro. Né? Então, quando essa imagem está para dentro do espelho, a gente inclusive fala que essa imagem é virtual. Então não é real, ela está lá dentro do espelho. É igual quando você imagina coisas da internet, né? São coisas que estão na internet. Não é mundo real aquilo. É mundo imaginário. Você coloca qualquer coisa, você faz qualquer coisa acontecer naquele negócio, né? Não é assim? Então é basicamente isso que a gente tem que imaginar. Que o espelho, a imagem que ele cria num espelho plano, é sempre uma imagem virtual, uma imagem que não existe de fato, é uma imagem que está dentro do espelho. Por que eu estou diferenciando isso logo de cara? Porque quando a gente chega nos espelhos côncavos e convexos, aqueles esféricos, da farmácia, não sei o que, né? Esses espelhos que têm um tratamento diferente, eles produzem imagens reais. Imagens que são projetadas para fora do espelho. Meio bugado, né? Eu sei. Mas parece, eu vou chamar assim, desse jeito, mas não é isso que acontece. Mas é quase um holograma, entendeu?
É quase um holograma que ele tem. Tá? Você sabe o que é holograma? Sim? Sabe quando você tem... É muito comum em filme aparecer assim, aquela imagem projetada assim, de alguma coisa, assim? Principalmente aquele Avengers lá, os Vingadores lá. Não tem quando os caras estão se comunicando, não sei o que, aí aparece uma imagem do bicho assim, todo, como se fosse de verdade, mas na verdade é só uma imagem. Então, esses espelhos fazem uma coisa semelhante a isso. Eles projetam uma imagem para fora do espelho, e não dentro do espelho somente. Tá? Mas aí quando a gente chegar lá, a gente fala melhor. Mas em tese, esses espelhos têm essas habilidades, vamos dizer assim, né? Já os espelhos planos não. Tá ok? Então, legal. Falamos aqui, então, sempre que eu desenhar dessa forma, a gente sabe que esse cara é o espelho. Tá? E os espelhos eles vão obedecer sempre uma regra, algumas regras e leis para a gente poder entender como eles funcionam. Tá? Então, primeira coisa, a gente vai entender como fica uma reflexão à frente desse espelho, ok? Vou apagar isso aqui para aproveitar o desenho, mas vocês já desenharam isso aí, então eu aconselho que vocês desenhem mais uma vezinha, tá legal? Só para aproveitar mesmo. Vou apagar isso aqui, ó, o espelho fica, né, na verdade. Isso aqui é só para poder explicar, para vocês entenderem. Vamos dar um exemplo de um objeto na frente do espelho para a gente entender como funciona. Vamos imaginar o seguinte, quer ver? Deixa eu só arredar um pouquinho aqui a mesa, que eu estou vendo agora ali que está cortando um pouco. Pronto. Vamos imaginar, porque se eu tentar desenhar ali, eu desenho mal pra caramba, então é melhor a gente não pegar pelo desenho, não. Nem preciso dizer, né? Você já está acostumado comigo, mas desenhar, ó, uma bosta. Vamos fazer o seguinte, é das melhores qualidades possível, só que não, né? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma letra, que aí letra, pelo menos, sabe desenhar uma letra, né? Uma letra bonita, ó, J de Jander, letra bonita, não é não, hein? Né? A letra bonita? É meu nome, é por isso, tá? Porque chegou agora, né? Não sabe nem meu nome. Tá explicado por que o J agora, né? Então vamos lá. Então, J de Jander. Como é que eu vou saber como se comporta a imagem desse objeto para dentro do espelho? A primeira coisa que eu tenho que pensar é a distância que esse objeto está do espelho. Combinado? Então eu vou pegar alguns pontos para a gente fazer essa análise. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, na pontinha ali da cauda do J. Ok? E aí, eu vou pensar assim, existe uma distância dele até o espelho. Concordam comigo? Existe uma distância ali. Eu vou chamar essa distância, sei lá, finge que é, sei lá, 5 centímetros, só para a gente conversar. Ok? Então, quando isso acontecer, essa distância de 5 centímetros que teria até o espelho, a imagem vai ter a mesma distância em relação ao espelho. Significa que lá dentro, essa imagem está a uma distância de 5 centímetros. Beleza? Então esse ponto aqui, que foi um raio de luz, bateu nele e foi para o espelho, vai ter um pontozinho desse aqui, ó. Sacou? Com qual distância? A mesma distância. A distância que eu tenho do espelho ao objeto é a mesma que eu tenho da imagem ao espelho. Combinado? Entenderam? Sim. Vamos pegar mais um ponto para a gente poder conversar isso aí direitinho. Vamos supor aqui, ó. Vamos pegar esse ponto daqui de baixo. Esse ponto está um pouquinho mais distante do que o primeiro, não está? Ele não está na mesma posição. Esse aqui está um pouquinho antes no espelho, esse aqui está um pouquinho depois do espelho. Concorda comigo? Então é um pouquinho mais do que seria essa ideia de 5 centímetros que a gente falou. Talvez uns 7 centímetros, coisa assim, né? Mas, sem querer se prender nos valores, vamos só imaginar isso aqui, ó. Então, ó. É maior essa distância. Então essa distância aqui para dentro também tem que ser maior. Então, vamos colocar algo assim, ó. Ok? Beleza? Ficou um pouco maior, não ficou? Então, agora, olha só. Eu tenho esse ponto desenhado aqui e esse ponto desenhado aqui. Então eu já consigo saber como fica essa curva no desenho. Ela fica assim, ó. Esse J não vai ser um J redondinho, bonitinho que a gente conhece. Ele vai ser um J que vai sair invertido. Ele vai sair assim, ó. Então uma imagem no espelho ela é invertida em relação à originária que é o objeto. E aí se você for olhar e pensar dentro de um espelho como se comporta o processo, ele é bem da seguinte forma. Vem cá, brother, me ajuda aqui um minutinho.
Só para eu poder utilizar você como referência, assim, porque não tem espelho, vai ele. Então vamos lá, chega mais para perto aqui, porque a galera tem que ver também. Dá um oi pra galera. Oi. Isso aí. Quando está de frente para o espelho, se eu levantar o meu braço direito, qual o braço que levanta? Qual o braço que levanta lá? O esquerdo. Repare que é invertido. Não é o mesmo braço. Sacou? Isso é o que eu estou representando naquele desenho com o J. O que está acontecendo é que a imagem e o objeto se comportam diretamente no espelho de maneiras opostas. Então, se levanta o braço direito, levanta lá o braço esquerdo. Se levanta o braço esquerdo, levanta o braço direito. Não, agora eu zoei. Obrigado, já tá bom. Vai aqui, obrigado. Mas deu para entender legal? Deu para entender? Então tá bom, vamos lá então. Então a gente entendeu essa ideia de que a imagem, certo? E o objeto terão relações inversas, em termos de próprio desenho ali, né? Enfim, a própria imagem da coisa. Tá? Resolvemos uma parte. Ufa, vamos para a segunda parte. A segunda parte é que para os espelhos fazerem reflexão, e aí, nesse caso, quando eu falo espelhos fazerem reflexão, essa afirmação que eu vou fazer cabe para os espelhos, mas cabe também para qualquer tipo de reflexão, combinado? Então pode ser para espelhos planos, para espelhos esféricos, aqueles que eu falei de farmácia e tal, mas cabe também para qualquer reflexão. A luz que bate em cima dessa mesa, sei lá, entendeu? Pode ser qualquer tipo de reflexão básica, seja aquela completinha, tipo de um espelho, ou seja aquela difusa que a gente já conversou na aula anterior, tá ok? Na aula do vídeo. Então, olha só, a gente vai colocar aqui agora, então, as regras para a gente poder trabalhar. A primeira é essa, das distâncias. São sempre o quê? Iguais. Então, a distância que está o objeto no espelho, a imagem também vai estar o espelho. Beleza? Por consequência disso, a gente tem algumas interpretações. Tá? E aí depois a gente vai colocar então as leis da reflexão. Qual a interpretação? Imagine que eu pego esse J e ele estava 5 centímetros, né? Inicialmente ali, né? Naquele pontozinho aqui, e eu arrede ele, arrede é coisa de mineiro mesmo, né? Arreda aí. Enfim, 5 centímetros, coloco para 10 centímetros. Beleza? Quer dizer, se eu afastar aqui mais 10 centímetros o J afasta para lá mais 10 centímetros, não é isso? Repare que eu afastei o J, o objeto J aqui, ó, do espelho 5 centímetros, mas o J se afastou da imagem 10 centímetros. Porque foi 5 para cá e a imagem também 5 para lá. Logo o total, 10 centímetros. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi cair no Enem uma relação disso com retrovisor. Manja? Retrovisores de carro? Os retrovisores de carro têm essa sacada, que o cara ele tem que estar muito atento, que o comportamento do retrovisor em relação ao movimento é diferente. Porque ele vai ter a sensação que a velocidade do carro que está vindo atrás é maior do que o que ela realmente é. Mas é o seguinte, você está ali, tem um retrovisor, você está olhando o retrovisor e está vendo que um carro está vindo ultrapassar. Beleza? Suponhamos que esse carro está se aproximando de você 5 metros a cada segundo. Quer dizer, cada segundo que passa ele aproxima 5 metros a mais de você. Ok? A sensação que você vai ter no espelho não é de 5, mas de 10 metros a cada segundo. Por conta dessa situação de que ele está aproximando 5 e a imagem 5. Logo, no total do contexto, nos parece 10. Entendeu a ideia? Tá legal? Então, eu já vi algo semelhante cair numa prova de Enem. Então, é para ficar ligado, assim, só para poder ter essa referência aí. Não é tão comum, mas já fica aí, né? Seguindo aí, a gente vai ver então agora as leis da reflexão. A gente está estudando a reflexão nesse primeiro momento, mas a ótica é dividida em dois, reflexão e refração. A gente está vendo a primeira ideia da reflexão, tá ok? Eu vou colocar as duas leis da reflexão aqui, e eu vou desenhar um outro contexto aqui para a gente poder entender a sua aplicabilidade. Tá bom? Então a primeira lei ela diz que o raio incidente. O que é um raio incidente? É o raio que está chegando ao espelho, que está indo tocar o espelho. Tá legal? Então raio incidente, o raio
refletido e a reta normal são coplanares. O raio incidente, o que está chegando no espelho, que está indo em direção ao espelho para bater e refletir. Ok? O raio refletido, o nome já diz, é aquele que bateu e... né? A reta normal, eu vou apresentar para vocês agora. E a palavra coplanares, bonito, charmoso, né? Dá um nome até bonito para um filho, né? Meu filho chama coplanar, isso é lindo. Mas o que acontece? Coplanares, cor significa em conjunto, junto. Planares vem da ideia de plano, então em mesmo plano, juntos ao mesmo plano, estar com o mesmo plano, beleza? Significa que eles vão participar em um mesmo plano, quer dizer, numa mesma observação. Tá legal? Beleza? Então, vou fazer um desenho aqui do nosso espelho. Dessa vez eu vou desenhar o nosso espelho na horizontal, para vocês não viciarem nesse tipo de esquema de desenho, tá? Porque ele pode estar em qualquer posição, na verdade, né? Os espelhos não ficam só na vertical, né? E aí é o seguinte, nós vamos ter aqui as condições do primeiro raio, ó. O raio incidente, aquele que vem em direção ao espelho, a setinha aqui indicando, beleza? Esse raio incidente eu vou colocar RI, beleza? Pra gente lembrar que é o raio incidente, mas a própria setinha já indica pra gente, que é aquele que está chegando no espelho. Quando ele bate, ele reflete, ok? E ele reflete, temos então o raio refletido. Isso é muito fácil de perceber. Quando você chega com uma lanterna na frente do espelho, ela não bate e reflete para outra direção, é a mesma coisa, tá? Não tem nenhum segredo não. E aí, deixa eu ajeitar isso aqui. Aí o que acontece? Nós temos agora o terceiro cara, a reta normal. O que seria essa reta normal? A reta normal para a gente vai ser uma reta imaginária que vai estar exatamente no ponto onde o raio toca o espelho, e essa reta sempre vai formar 90 graus com a superfície ou com o espelho. Beleza? Ela vai ter quantos graus? Sempre 90 graus. Professor, quero fazer uma com 75. Tá errado, meu filho. Beleza? Fique claro isso. Sempre ela vai ser 90 graus. Por quê? Porque aí a gente está fazendo aqui como se fosse um plano cartesiano. O espelho é o nosso eixo X e a normal é o nosso eixo Y. Vai ficar mais fácil da gente localizar as coisas. Da gente saber direitinho o que está acontecendo. Beleza? Show? Essa é a primeira lei. Acabei de escrever desenhando a primeira lei. Vou escrever agora a segunda lei, a gente vai desenhar ela. Segunda lei. Tá aparecendo ali direitinho? Tá. Então vamos lá, olha. O ângulo do raio incidente e o ângulo do raio refletido são iguais. Quem é esse ângulo? Não pode ser o ângulo com o espelho, porque senão ele não é o ângulo do raio refletido. Ele é o ângulo do raio refletido com o espelho, entendeu? O que a gente chama de ângulo de raio incidente ou ângulo de raio refletido é o ângulo formado do raio incidente com a normal. Vou até colocar um Nzinho aqui para a gente lembrar que é a nossa normal, beleza? E do ângulo do raio refletido com a normal. Se eu estou falando que eles são iguais, significa dizer que vamos para um ângulo qualquer alfa aqui, vai ser exatamente aqui, era lógica, beleza? Sabendo dessas informações, qualquer contexto que a gente for construir num espelho plano, fica muito mais simples de ser resolvido. Porque aí a gente já sabe que tem uma pseudo XY ali rolando,
E a gente sabe que as divisões com as leis são de igualdade entre os ângulos de incidência e reflexão. Então facilita muito, beleza? A gente vai ver uma aplicação disso aqui agora, tá? Pode anotar aí rapidinho. Já foi? Foi? Vou dar um exemplo de aplicação para a gente poder entender. Ok? Quem está online está entendendo aí direitinho? Está rolando? Moçada do online, está rolando? Beleza, tranquilo. A atividade dessa semana é baseada nessa aqui, tá? Visto que a gente está conversando. E já começa o terceiro trimestre em falar nisso na atividade dessa semana, tá? Quem tiver atrasado com as atividades, bota em dia, manda os colegas botar tudo em dia, que eu já vou começar a fechar a bagaça. Se eu fechar as atividades e não tiver sido feitas as atividades, eu vou criar uma atividade de recuperação com todas as atividades dentro de uma só. Aí o cara se vira. Não, a diferença é que eu não vou ter que ficar indo e voltando a mesma coisa, né? Mesmo, entendeu? Vai ser um arquivo só e tchau. Vamos seguir então? Pode ser? Então vamos lá. Qual é a Vamos lá, voltando à ideia. Qual que seria a aplicação que a gente poderia encontrar, uma, né, das aplicações, não única, para a gente encontrar com esse contexto aqui de reflexões, né? Ajuda a gente a determinar como os raios de luz estão inseridos nesse processo. Professor, que legal, eu acho bacana você saber do raio de luz e como é que funciona. Para que eu tenho que saber essa bosta? Cara, depende do contexto. Se você for pensar que muitas das coisas que a gente hoje faz são baseadas em laser, certo? Tem coisa com laser, com fibra ótica, umas coisas do tipo. Eu tenho que saber como funciona uma reflexão, que eles são todos eles baseados em laser, ou em reflexões, certo? Então um laser, por exemplo, é um feixe de luz direcionado, depende de reflexão direcionada. Uma fibra ótica, que aliás aqui no Marataízes tem, né, transmissão de dados por fibra ótica, ela é feita através de um tipo de reflexão que a gente chama de reflexão total. Então assim, quando a gente estudar a refração, eu vou explicar o que seria uma reflexão total para vocês entenderem. E aí também, de novo, a gente está falando de tecnologia, de uma série de coisas, né? Então é importante que a gente saiba, talvez você não vai usar no seu dia a dia, mas saber como ele se aplica no dia a dia é interessante. Porque aí depois, quando você decidir, que eu não sei para onde vocês vão, né? Se vocês vão arrumar, se vai fazer faculdade, o que for, mas quando decidir, você pelo menos já tem uma ciência de como funcionam as coisas, né? Então vamos lá. Eu vou colocar um contexto aqui para a gente poder conversar. Vamos supor, imagine dois espelhos. Esse espelhinho aqui e esse espelhinho aqui. Aí um espelho com o outro tem um ângulo, isso aqui é o ângulo dele, tá? Tem um ângulo de 120 graus. Não vou escrever aqui em cima não, porque senão vai ficar no meio do desenho. Mas tem um ângulo de 120 graus, combinado? E aí, vamos fazer mais um combinado. Vamos supor que um raio incide aqui, ó. Um raio incidente aqui. Chegou com um ângulo de 20 graus. Combinado? Beleza? Esse raio, ele bate nesse espelho, o que acontece com ele? Ele vai refletir, não é isso? Então, vou desenhar essa reflexão dele. Vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Ele bate lá e reflete para cá. Show? E depois, quando bate nesse aqui, ele também reflete novamente, concorda comigo? Então, ele vai fazer essa reflexão aqui, vai fazer essa reflexão aqui. Legal. E se eu quisesse saber nesse momento, qual é o ângulo que ele tem saindo aqui, ó, com o segundo espelho, com esse segundo espelho que ele toca? Aí, esse conhecimento aqui me torna extremamente válido para resolver esse contexto. E depois para outros, mas eu estou colocando só para vocês entenderem esse primeiro momento. Esse cara chegou com um ângulo de 20 graus. O que eu tenho que seguir? Eu tenho que seguir as leis da reflexão. Não foi isso que a gente conversou? As leis da reflexão. Primeiro, eu tenho que ter raio incidente, raio refletido e reta normal. Então, na hora que ele tocou aqui, o espelho, eu vou lá e desenho a reta normal, porque o raio refletido eu já até coloquei aqui, né? Beleza? Então, eu vou desenhar a reta normal aqui, ó. Fazer um pontilhadinho aqui. Normal. Lembrando que a normal tem quantos graus? 90
graus. Isso agora vai matar a charada. Não é isso? Da normal até o espelho tem 90. Se aqui já foi 20, quanto que sobrou até a normal para ser 90? 70. Então eu sei que aqui é 70, por quê? Porque se isso aqui é 90 no total, aqui já foi 20, 20 mais 70, 90. Beleza? Então já sei descobrir quanto que vale o cara. Agora eu consigo utilizar a segunda lei. Ela falou o quê? Que o ângulo de incidência e de reflexão é o quê? Igual. Se é igual, não preciso nem calcular também. Vou lá e faço assim, ó, 70. Entendeu a lógica? E aí, ó, agora sobrou esse ângulozinho aqui dentro. 20, que eu sei que daqui para cá é 90, não é isso? Se aqui foi 70, sobrou 20. Então, 20 graus. Ótimo. Agora, repare que isso aqui formou um triângulo. O raiozinho refletido e os dois espelhos. Não formou um triângulo? A gente sabe que o triângulo tem 3 ângulos. Nossa, oh, que cara genial, hein? Tem 3 ângulos, não é isso? Mas esses 3 ângulos tem uma coisa interessante. A soma desses 3 ângulos dá 180 graus sempre. Aleluia? Aleluia? Dá sempre, sempre, não é qualquer dia, qualquer hora, é sempre. Dá sempre 180 graus. Logo, aí vem a treta. Aqui já tem 120. E aqui já tem 20. Já deu quanto? 140. Quanto que está sobrando para poder formar 180? 40. Então eu sei que esse cara aqui vale 40 graus. Ficou clara a ideia? Tá dando para entender? Tá dando para entender? Beleza. E aí, se aqui vale 40, o que eu vou fazer? Vou só colocar escrito com outra cor, porque a vermelha está falhando. 40 graus. Eu venho aqui, ó, coloco a reta normal, beleza? Novamente, pelo mesmo contexto das leis, já que o raio bateu o espelho, fui lá e coloquei a reta normal, beleza? 90 graus para um lado, 90 graus para o outro. Se aqui deu 40, para normal, 50, que aí dá 90. O raio de incidência tem um ângulo igual do refletido. Então, na reflexão vale 50. Logo, se daqui é 90 que tem que ter, 50 já foi, quanto que sobra? 40. Então o ângulo é de 40 graus. Entendeu a lógica? De algumas. Isso é um tipo de utilização, né? Não é única não, mas eu só quis dar esse contexto para vocês entenderem. Ficou claro mesmo? Não, assim, eu sei que se vocês já acostumarem, vocês não precisam ficar desenhando isso o tempo todo, com todos os detalhes. Porque você já vai saber, né? Então essa é a parte boa. Mas assim, no início eu quis deixar bem explicadinho, por isso que tá todo montadinho assim. Tá legal? Pô, né? Beleza. Show. Então faz o seguinte, gasta aí uns minutinhos para vocês poderem copiar aí esse exercício para vocês por enquanto, tá bom? Vamos lá então? Pode? Partiu? Então vamos lá então. Vou cortar a transmissão da imagem do exercício para a gente poder ter a tela aí. Beleza, pode passar. Vamos lá então. Determine no desenho o ângulo do raio incidente e do raio refletido. O que a gente vai ter que observar? Aqui já deu 90 graus, né? Sem nenhuma coisa assim, de usar ainda as leis, a gente consegue perceber um detalhe. Se aqui, internamente, entre os raios, deu 90 graus, e aqui está cortando meia circunferência, significa que aqui são 45, né? Que esse é 180 total, se aqui dentro já tem 90, 45 para um lado, 45 para o outro, né? Mas vamos usar as leis. Que nesse caso é importante a gente entender a aplicação delas, né? A gente vai pegar aqui, ó, e desenhar a reta normal. A reta normal tem ângulo de quanto? Quantos graus tem? Isso aí. Então, 90 para um lado, 90 para o outro. Certo? Agora, olha só. Repare que ela pegou esse ângulo aqui de 90 e acabou cortando ele bem no meizinho, dentro daquela interpretação nossa. Então, a gente tem o ângulo entre o raio incidente e a normal como sendo 45 graus. E aqui, 45 graus. Beleza? Então, raio incidente, 45, vou colocar um izinho minúsculo aí para ser 45 graus, e vou colocar um Rzinho minúsculo também, para ser o refletido, né, o ângulo de reflexão,
45 graus, ok? Bem tranquilinha essa, né? Mas utilizando dentro daquilo que a gente conversou. Deixa eu achar mais uma aqui para a gente poder fazer. Confirma para mim se já voltou a transmitir a tela aí para vocês. Voltou, beleza. E... Então vamos lá, olha só. Na atividade, eu desenhei aqui, né? O desenho que estava lá. E tá assim: um raio de luz incide num espelho plano, formando um ângulo de 40 graus com o espelho. Então, ele indicou aqui no desenho. Determine aí o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Para a gente fazer isso, a gente tem que lembrar que tem que utilizar as leis de reflexão. Não é isso? Então, a gente vai desenhar aqui a normal. Lembrando que a normal forma 90 graus com o espelho, não é isso? E aí agora a gente vai desenhar o raio refletido. Pronto, agora a gente tem normal, raio refletido, raio incidente. Fizemos a primeira lei, ok? Segunda lei, a gente já sabe que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Como aqui já tem 90 graus entre o espelho e a normal, se aqui deu 40, aqui só pode ser 50. Então, aqui 50, a gente já sabe que, de acordo com a segunda lei, a incidência é igual à reflexão, por consequência, 50 graus. E aí, se aqui para cá é 90, né, da normal para cá é 90, significa que o ângulo aqui só pode ser 40. Pronto. Destrinchamos o desenho inteiro. A letra A, ele pediu o ângulo de incidência. O ângulo de incidência, a gente viu, 50 graus. Na letra B, ele pediu o ângulo de reflexão. Também 50 graus, de acordo com a segunda lei. O ângulo formado entre o raio refletido e o espelho. O ângulo formado entre o raio refletido e o espelho. 40 graus. Beleza? Tranquilo? Rolou também? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Eu cheguei falando aqui, zoando, né? As meninas, obrigado pelo susto. Disse que eu nem fiz a risada fatal, né? Aí era a mesma cena do desenho. Ai, meu Deus, eu morri. Vamos lá, então. E o exercício aqui, a última letra, tem mais uma, né? Tem mais uma, letra D. O ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido. Olha, raio incidente, raio refletido. O ângulo formado entre eles, 50 mais 50, 100. Então, D, 100 graus. Beleza? Difícil? Não, né? É a interpretação mesmo da parada. Mas difícil não é não. Tá beleza? Vamos seguir na ideia do conteúdo, então. Vou usar aqui esse meio aqui para a gente poder explicar. Campo de visão de um espelho, beleza? O que é o campo de visão de um espelho? Repare que quando você tem um espelho na mão, um espelho plano principalmente, mas os outros também têm campo de visão, que a gente está falando de espelho plano nesse momento. Mas você tem um espelho na mão, ele existe um campo de visão. O que é o campo de visão? É aquilo que você, com o espelho, consegue enxergar refletido. O espelho ele não pega tudo que está ao seu redor, ele pega uma parte das coisas que estão ao seu redor para refletir. E voltar para você falar, nossa, estou enxergando isso e aquilo outro, não é assim? Beleza? Mas qual é a premissa de uma reflexão? Imaginemos que eu tenho um espelho aqui. Se eu conseguir, através do espelho, te ver, a gente sabe que obrigatoriamente ela, através do espelho, também me vê. Perfeito? Então isso é uma premissa básica. Entenderam a ideia? Ô, professor, você é esperto pra caramba. Não, é isso mesmo, não tem mais nada para falar além disso, não é não? Então, beleza. Então, você entendi campo de visão. Agora a gente vai explicar como é que a gente vai descobrir esquematicamente o campo de visão baseado nessa ideia. Tem vários jeitos de explicar isso. Então tem livro que explica de um jeito, tem vídeo aula que explica de outro jeito. Eu vou explicar do jeito que eu acho que é o mais simples de a gente entender, que a gente vai utilizar esse mesmo conceito do início. Tá bacana?
Vamos imaginar um espelho. Então, vamos colocar aí um espelho, né? Aí o espelho. Certo? Vamos colocar um observador à frente do espelho. Então, um pontozinho aqui. Ó. Esse ó, então, é o observador, beleza? Vamos colocar alguns pontos ao redor do espelho. Então, vamos colocar aqui um objeto A. Vou colocar de azul. Melhor. Um objeto A. Um objeto B. Um objeto C. Ok? Bacana? Como é que eu vou saber se esse observador enxerga A, B ou C? Agora vem a brincadeira. A gente vai começar desenhando a imagem dentro do espelho do observador, que é aquele que vai ter que enxergar o que está rolando ali, beleza? Então a gente vai desenhar. E para desenhar, a gente tem que levar em consideração que a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. Então a gente vai aplicar esse princípio, tá bom? Tá aqui, ó. A distância desse cara aqui tem que ser a mesma para a imagem dele para dentro do espelho. Combinado? Então, se aqui, vamos supor, tem X aqui, eu vou colocar aqui, ó, vai ter que ter a mesma coisa. Eu vou colocar aqui o pontinho e vou escrever Olinha. Ok? Olinha porque é só para a gente falar que aqui é a imagem do objeto, tá legal? Do observador. O observador, a imagem do observador. Combinado? E aí a gente vai imaginar o seguinte, o que o cara enxerga em relação a essa ideia do espelho, é como se o espelho funcionasse, ó, observe bem, hein? É como se o espelho funcionasse como uma janela. Como é que funciona uma janela? A janela te permite ver aquilo que tem do lado de fora através dela. Mas as paredes ao entorno impedem de ver outras coisas, não é isso? Então você só vê o que a janela te permite. Concordam comigo? É a mesma ideia que a gente vai fazer então nessa parada. A gente vai fazer o seguinte, vai considerar como esse espelho sendo uma janela. Para quem? Para o observador imagem. Então a gente vai fazer assim, ó. Vai pegar, pensar assim. Como é que ele conseguiria ver? Essa é a janela? Então, ó, essa região todinha para dentro ele vê, não é isso? Já que isso aqui é a janela. Essa região todinha aqui ele vê, ó. Já que essa região é a janela. Então o que, que ele vê? Qual é o campo de visão que ele vê? Tudo isso aqui, ó. Tudo que tiver aqui nesse meio termo aqui, ele vê. Ele enxerga coisas que estão aqui? Não. Através do espelho, né? Cruz do céu. Agora eu matei um do outro lado lá. Eu enxergo uma coisa a partir daqui? Não. Só enxergo coisas que estão dentro do campo de visão. Beleza? Então, eu consigo dizer que o observador enxerga A e enxerga B. Mas ele enxerga C? Não. Ficou claro isso? Campo de visão. Como é que eu determino o campo de visão, então? Basta que eu coloque a imagem desse observador para dentro do espelho e esse observador vai enxergar através dessa janela que é o próprio espelho. Beleza? É um jeito que, na minha opinião, é mais simples de desenhar. Tem N outros jeitos de fazer. Na minha opinião, isso aí é o mais simples de fazer. Porque a gente já trabalhou esse contexto aqui. Tá legal? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Tá de boa? Tira a foto daí. A gente vai falar de mais uma coisa para fechar essa parte da explicação dos espelhos planos. Foi? Vou apagar aqui. Nós vamos falar de associação de espelhos planos. Associação de espelhos planos. Na associação de espelhos planos, a gente vai imaginar como se a gente estivesse associando dois espelhos um próximo do outro. E aí, ao invés de a gente analisar a forma com que os raios estão sendo refletidos, a gente vai analisar como está sendo construída a imagem. Tá beleza? Porque como o raio está sendo feito, a gente fez aquela vez que estava aqui, ó, lembra? Que colocou 120 graus e tal. Então a gente já fez.
da reflexão. Agora a gente vai fazer baseado na imagem que é gerada por ele, tá? Então, associação dos espelhos planos, vamos colocar um bem facinho aqui para a gente trocar ideia. Vamos colocar um espelho como se tivesse na vertical, ou como se fosse um eixo Y, né? E aí, vamos colocar um segundo espelho ligado um com o vértice do outro, ó, tá vendo? Como se fosse no eixo X, ok? Vamos imaginar, eu não vou ficar colocando um desenho elaborado aqui não, porque com exceção dele, você já sabe que o meu desenho é uma bosta. Então, eu faltei a aula de artes, fim. Entendeu, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse objeto aqui, ó, entre os dois espelhos, combinado? Bem, a gente já sabe que para cada um espelho que tenha um objeto na frente, gera uma imagem. Beleza? Então, é uma coisa simples a gente entender. Se esse é o objeto, vou colocar aqui O de objeto, ok? Só para a gente lembrar o que é. Ele vai gerar uma imagem que vai ter a mesma distância do objeto ao espelho. Lembra? Acabamos de fazer isso, não foi? Então, aqui eu vou ter uma imagem, vou colocar Olinha, beleza? E aqui é outro espelho, também vou ter uma imagem. Ups. Pronto, beleza? Quantas imagens nós já temos? 2. Ok? Só que o que acontece? Nesse encontro desses dois espelhos aqui, nós temos mais uma imagem. Esse objeto vai refletir uma luz para o espelho, que vai bater aqui nesse vértice e vai retornar gerando uma imagem. Então, eu tenho mais uma imagem com essa distância. Ok? Quantas imagens eu tenho então agora? 3. Professor, eu vou ter que ficar desenhando isso? Não. Existe uma equação que me diz quantos são. Porque isso aqui, na verdade, é um eixo de plano cartesiano, que é o próprio espelho, que pode alterar o ângulo. Nesse caso, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus que esse espelho está um em relação ao outro, beleza? E esse ângulo que o espelho está um em relação ao outro, se eu imaginar um círculo aqui, vou tentar desenhar um círculo aqui, mas enfim, né? Nem preciso dizer que minha habilidade é horrorosa. Desenho mal pra caramba mesmo. Finge aí, tá, gente? Me ajuda nós aí, viu? Quem tem habilidade desenha melhor do que eu aí, viu? Vambora. Então, imagina esse círculo aí, onde aqui fosse Y, aqui X. Ele está cortando em 4 quadrantes, não é isso? Lembra dos quadrantes da matemática? Isso, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Eu vou ter que saber isso direitinho, professor? Também não. Só estou lembrando você que isso que o cara pensou para poder explicar. Beleza? Porque ele explicou o seguinte. Ele imaginou que tinha uma circunferência. Circunferência tem quantos graus? 360 graus, não é isso? Então ele pegou, pensou assim, pô, o número de imagens tem que estar associado com 360 graus, que é o máximo que eu posso fazer de abertura aqui entre esses espelhos. Ok? Depois, tem uma relação com o ângulo com os espelhos. Vou chamar de alfa esse ângulo, que é esse ângulo aqui, no caso do nosso exemplo, 90 graus. Né? Mas poderia ser mais ou poderia ser menos. Tá? Mais comum ser menos, mas enfim. Só que aí ele deduziu que tinha que ter menos 1 nessa forma. E aí vem a brincadeira. É imagem? É imagem? Porque ele está querendo número de imagens, né? Isso aqui é uma imagem? Oi. O objeto está aqui. Então isso aqui é uma imagem desse objeto dentro do espelho, né? Do nosso espelho. É uma imagem. Aqui é uma imagem? Também é. Aqui é uma imagem? Aqui é a imagem? Não. Um quadrante é do objeto. Por isso que é menos 1, porque eu quero saber o número de imagens. Ficou claro isso? Então, se a gente pegasse essa mesma equação e fosse resolver, ó, n igual 360 sobre o ângulo dos espelhos 90 menos 1. Eu posso simplificar aqui.
36 dividido por 9 dá 4. Ficaria n igual a 4 menos 1. N seria igual a 3 imagens. Ficou clara a ideia? Beleza, então. Dúvida? Fechando, a gente pode classificar essas imagens. O campo de visão você tirou, não tirou? Foto? Tá. Não, não é a imagem. O espelho. O espelho um em relação ao outro. O ângulo que tiver nos espelhos, se for entre um e outro, 20 graus, aí você coloca 20 graus. Sei lá, 360 graus, mas aí não tem nada, né? Vai dar 0. Mas você entendeu o que eu quis dizer? A lógica ficou clara, né? Claro que assim, a gente vai ter algumas condições como é que eu vou dizer, especiais para esse caso aqui, tá? O que acontece? Se eu tivesse, por exemplo, uma situação em que o ângulo entre os espelhos fosse 0 graus, por exemplo, imagina aqui os espelhos. Quer dizer, aqui ele não está nem abrindo, né? E nem muito aberto. Ele está o quê? No mesmo ângulo um do outro. São paralelos, estão no mesmo ângulo um do outro. Então, aqui seria 0 graus entre um espelho e outro. E eu coloco o objeto aqui no meio. Se eu for executar essa conta, eu teria n igual a 360 sobre 0 menos 1. Como é que fica uma divisão com 0? Pode fazer. Bate aí, na calculadora do celular aí. 360 dividido por 0. Quanto que deu? Por gentileza, me empresta o seu para poder mostrar aqui para o povo. Ó, 360 dividido por 0. Não é possível dividir por 0. Se a calculadora falou, está falado. Por que não é possível? Vamos entender o contexto. Olha só. Vamos supor o seguinte, eu quero 360 dividido por 1. 1 está perto de 0, mas não é 0, mas está perto. Beleza? Isso aqui ia dar quanto? 360 menos 1, 300 e... Então teria 359 imagens. Vamos aproximar um pouquinho mais do 0? Porque não é 0, né? Vamos aproximar do 0. Se eu fizer assim, ó, n igual 360 sobre 0,1. Eu estou mais próximo de 0 agora? Estou mais próximo que 1, né? Do 0. Então, menos 1. Eu vou ignorar esse menos 1 para a gente começar a imaginar um pouquinho mais. Vamos pensar só nisso aqui, porque depois qualquer resultado você subtrai com ele, beleza? Então, 360 dividido por 0,1. Esse 360 dividido por 0,1 daria 3.600. Só essa divisão. Você fez a cara de incrédulo, você não está acreditando. Bate na calculadora. Se você aproximar um pouco mais, tem como aproximar isso aqui mais ainda de 0? Tem, não tem? Se eu pensar assim, sei lá, n igual a 360 dividido por 0,01. Estou mais próximo ainda de 0? Vou contar um segredo para você. O resultado dessa divisão vai dar 36 mil. Dá para aproximar mais? Poderia ser 0,001? Ou ainda mais, 0,0000001? Eu poderia ficar isso aqui até amanhã, né? O que acontece é que cada vez que esse número se torna menor para aproximar a 0, o resultado fica o quê? Credo. Se eu posso fazer isso aqui infinitamente, esse número seria o quê? Infinitamente maior. Então a gente entende que essa divisão aqui não gera um valor, por isso que a calculadora não deu a resposta. Ele gera o entendimento que isso aqui é infinito. Por aproximação, ele é infinito. Infinito não é um número, é tudo. É todos os números que você conseguir imaginar nesse momento. Aí você pega todos os números, que são os maiores dos sistemas do universo, que você nem consegue pensar nisso,
e tira 1, menos 1, acabou. É ele. Tem infinito menos 1, sabe o que é infinito menos 1? É infinito. Ué, não tem fim, ué. Infinito não é sem fim? Sem fim menos 1, continua sem fim. Entendeu a ideia? Então, eu entendo que numa condição que é 0 graus, por isso que eu falei que é uma condição especial, gera infinitas, não, possibilidades não, pô, infinitas imagens. Se você pegar, em casa talvez vocês consigam fazer isso, tem o espelho lá do guarda-roupa, aí você tem aqueles espelhos que é preso sei lá, na parede, assim, pega um trem daquele, vira ele de frente pro outro espelho, assim, ó, um espelho de frente pro outro, enfia sua cara lá e tenta achar o fundo. Você não vai achar. Entendeu? Ele vai 1, 2, 3, 4. Não dá pra contar mais. De tanto que tá lá no Pindamonhangaba virando direita. Entendeu? Beleza? Façam um teste se vocês conseguirem aí. Tá bom? Então, essa é uma condição especial dela. Deu pra entender? Pra fechar, vamos fechar com chave de ouro aqui, ó. Vou tirar daqui. Tirar daqui, que já foi aqui, né? Para fechar, a gente vai classificar a imagem que ele gera. Ele gerou, vamos pegar esse caso aqui, ele gerou 3 imagens, não foi isso? Se são 3 imagens, 2 foram de frente para o espelho, lembra? Tipo aquela que a gente fez a encenação? Então, essa imagem e essa é invertida, né? Quando a imagem é invertida, ela tem um nome, é chamada de enantiomorfa. Não foi eu que dei o nome não, viu? Nome feio pra dedéu. Fui eu que inventei isso não. Enantiomorfa é o nome dela. Quando isso acontece, no nosso caso aqui, foram 2 imagens, né? Enantiomorfas. Então eu vou colocar 2, tá? Só pra gente poder colocar para essa condição. Pode ser para qualquer outra condição. Mas aqui a gente está conversando para poder entender. Quando ela não é invertida, como assim não é invertida? Vamos dar uma olhada aqui, olha. Aqui o raio de luz vem, bate em um espelho, inverteu. Bate no outro, inverteu de novo, então ele voltou ao que era. E retornou. Quando o cara viu, é a ideia de que eu levantei o braço direito e a imagem também levantou o braço direito, não o esquerdo. Vem cá. Para entender. No espelho, lembra que a gente fez? No espelho? Eu levantava o braço direito, você levantava qual? O esquerdo. Só que, vem um pouquinho mais para cá. Dá um oi pra galera. Oi. O que acontece? Aqui, bate num espelho, inverteu. Aí faz isso aqui, ó. Só que quando bate no outro, o espelho vai inverter isso aqui. O que vai acontecer? Olha lá, a mão que levantou. A direita. Está exatamente igual ao objeto. Entendeu a lógica? E aí ele vê essa imagem que está falando. Quando ela é exatamente igual ao objeto, quer dizer, não é invertida, ela é chamada de superponível. Também não inventei esse nome, tá bom? Eu não chamaria um filho com esse nome. Neste caso foram quantas imagens? Uma só. Não, uma só. Ué. Só essa que fez isso, que bateu no espelho, voltou e retornou. Né? Bateu, né? Inverteu e retornou. Então, uma. Agora, olha. Tática para a gente não esquecer. Se N, lembrando que N é quem? O número de imagens for par, metade enantiomorfa, metade superponível. Ok? Metade, metade. Capadinha a meia. Resolveu. Agora, se o N for ímpar, nós teremos a maior parte em enantiomorfas e a menor parte em superponíveis. Como assim? Eram 3. Vamos pegar o exemplo que a gente usou. Eram 3. 2 enantiomorfas e uma superponível. Então, ó,
Neste caso, 2 enantiomorfas e uma superponível. Mas vou pegar um outro valor para não ficar nesse 3. Vamos supor que fosse 21 imagens. Beleza? Se fosse 21 imagens, como é que a gente ia interpretar isso aqui? Ficaria 10 e 11 para dar 21. Ok? Significa que menor quantidade, quem seria? Superponível. 11 enantiomorfas. Seguindo a lógica do 2 e 1 para virar 3. Entendeu? A maior parte fica para quem? Para enantiomorfa. Ficou claro? Então, na ímpar, é maior para enantiomorfa e menor para superponível. Nível, ok? Então, no caso aqui do exemplo, se fossem 21, 10 e 11, ok? Você pode também imaginar que 20 divide por 2 dá 10 e essa uma que sobrou você joga para ela, né? Ficou alguma dúvida? Mesmo? Quantos minutos nós temos? Quantos minutos nós temos até terminar a aula? Não tenho a menor ideia que hora que acaba. Não tenho a menor ideia que hora que acaba. Fico maluco aqui. Pode. Ronald, fala aí, meu filho. Pensa aqui, como assim? Se eu pegar 2 celulares na câmera frontal, colocar... Ok. É uma ideia de espelho infinito, entre aspas, mas sim, vai funcionar do jeito que você está pensando. Sim. De dar infinitas imagens. Sim. Vai funcionar parecido com o que o espelho faz. Só não é espelho, porque ali é outro sistema, né? Mas o resultado será a mesma coisa. Não, a câmera frontal não trabalha com um espelho. Na verdade, nenhuma câmera, né, trabalha exatamente com espelho. Ela é um sistema de absorção de luz, e essa absorção de luz gera impulsos elétricos que é convertido para imagem. Beleza? Então, por isso que não é a mesma coisa. O espelho é simplesmente reflexão, ponto, né? Tá bom? Ficou claro? Beleza, beleza. Deu para entender a parada ali? Isso vale para todo mundo, né, que está na aula aí, né? Não, esquenta não. Mas se você for olhar, o resultado é o mesmo, entendeu? É isso que eu quero dizer. As imagens infinitas ali é a mesma. Beleza, tranquilo. Mas é massa a matéria, não é ruim não, é maneiro. Então vamos se despedir. Acabou-se. Era uma vez. The End Game Over Sayonara. O Revoir Riverdete. Hein, que isso, hein? Poliglota. Moçada, galera online, tchau, tchau. Moçada, tudo de bom? Tchau, tchau pra vocês. Vou encerrar aqui a gravação aqui, tá bom? Pode ir saindo, tá? Beijo. Abração pra vocês.